palavra do Senhor nos diz assim no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fique envergonhado e confundido os que provocam a minha alma. Torne atrás e confunda-se os que de mim desejam mal. Volte as costas, coberto de vergonha, os que dizem, ha, ha, ha. Quantos de nós não estamos assim hoje? Nos sentimos injustiçados. De alguma forma, arrancaram algo de nós e saíram rindo. Às vezes, as maiores percas não são as financeiras, não são as que podemos tocar. Às vezes, a maior perca é a da alma. Muitas das vezes, tanto em relacionamentos, como em trabalhos, como na amizade, nos sentimos roubados verdadeiramente, injustiçados, caluniados, e não temos nem a quem recorrer. E nós, como somos pessoas inteligentes, corremos ao pé do nosso Pai. Mas, muitas das vezes, corremos para pedir a nossa justiça. A nossa justiça, do nosso jeito. Mas aí erramos. Quando corremos para os braços do nosso Pai e entregamos a Ele a nossa aflição, é Ele que vai julgar a causa. Não somos nós. Porque nós somos falhos. Nós erramos. Somos humanos. E nunca contamos as coisas tirando a nossa culpa. Né? A gente sempre nos colocamos nos lugares de inocentes. E muitas das vezes, as nossas quedas, quem caminhou sozinho para lá, fomos nós. Muitas das vezes, em meio a toda a dor que um dia causamos, sofremos, passamos, se você parar para pensar e meditar, você caminhou lá sozinho. Você escolheu aquele lugar. Deus muitas das vezes te mostra caminhos, te mostra em detalhes que aquilo não é para você. Mas você quer desesperadamente por aquilo ali. Mas não é porque você ama, é porque o seu orgulho não permite deixá-lo. É porque o seu orgulho é tão grande que é maior do que a sua inteligência. Porque quando somos inteligentes, não gostamos de viver sofrendo. Não gostamos de viver preso. Não gostamos de viver em situação que tira a nossa lágrima, que só causa dor. Mas o orgulho, sim. O orgulho não mede distância. Ele quer vencer. E ele passa por cima de qualquer coisa, até de você mesmo. E muitas das vezes, é nesse lugarzinho que você se encontra. No lugarzinho onde você está se maltratando para conseguir algo, porque o seu orgulho determinou que é seu. Cuidado. Porque esse caminho você está trilhando sozinho. Sozinha. Você não está acompanhado com Deus, não. Porque Deus jamais, jamais, jamais será injusto. Jamais. Você não é o centro da atenção. Até porque tudo o que fazemos é para Ele e por Ele. Não por nós. Quando somos chamados e escolhidos para trilhar um caminho com Jesus, é Jesus que guia nossos passos. É Jesus quem guia o nosso dia a dia. Muitas das vezes, sim, pensamos mesmo. Nada acontece. Eu oro, eu peço, eu clamo, eu choro, nada acontece. Não acontece para você aquilo que você quer. Mas se você parar para meditar, olha quanto você mudou desde que você começou a trajetória. Veja, se você estiver andando, caminhando dentro da palavra, fazendo exatamente como Jesus está te indicando, se aquilo que você começou a doendo, matando, se acabando, se aquilo já não virou passado, aquilo era só uma simples lembrança. Muita coisa nova aconteceu, muitos sorrisos você já deu, muita coisa você já realizou. Sabe por quê? Porque Deus te mostrou que aquilo que estava fazendo você perder noites de sono, perder tua alegria, não era tão importante assim.
Mas quando você se amarra no orgulho, você não sai daquele lugar escuro. E vou te dizer mais, você não vai conseguir. E se conseguir, vai ser uma dor ainda maior. Amém? Meu nome é Valquíria e vocês estão no canal Valquíria França. O meu canal tem como propósito fazer você íntimo com a palavra do Senhor. Amém? Então, se você já é inscrito, continua compartilhando, continua colocando teu pedido de oração, continua conversando comigo, deixa também teu joinha, vamos semear o que é bom. Se você não é inscrito, se inscreve, aproveita agora, deixa também teu pedido de oração, teu comentário, o que você achou do vídeo, que eu vou amar responder vocês. Deixa teu joinha e compartilha, não esquece. Se falou com você o vídeo, vai falar com alguém, amém? Hoje vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 13. Vamos lá? E diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E disse: Aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderará de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seu servo, que então, em tua presença, que busquem um homem que sabe tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier assombrar-te, então ele tocará com as suas mãos e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois o homem que toca bem, e trazei-no. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um homem de Jessé, beremita, que saiba tocar a valente e animoso, o homem de guerra, e se mudo de palavra, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensagem a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e o abrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois acho graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com as suas mãos. Então Saul estava alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Eu acho muito interessante essa leitura, porque o espírito mau que estava em Saul era da parte de Deus, não era da parte do inimigo. Saul era rei, mas quem escolheu Saul como rei não foi Deus, foi o povo. O povo decidiu ter um rei e Deus deixou acontecer. Só que Saul começou a dar as suas próprias ordens. Ele não obedecia a Deus. O orgulho dele era grande demais para ele obedecer a Deus. O profeta mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. O profeta indicava ele um caminho, ele ia outro. Então ele sempre ia sendo guiado pelo seu orgulho. Por quê? Porque ele era rei. E ele não se achava abaixo de ninguém. Era ele que dominava. O povo escolheu ele. Então, a soberba era maior do que a obediência. Então, Deus rejeitou Saul e achou Davi. Davi, um menino, cuidava das suas ovelhas,
desprezado pelos seus pais, não é? A palavra do Senhor também diz que pode até uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Pode, não pode? Tiver muito por aí. Mas Deus jamais esquece de você, esquece de mim. Jamais. Então, Davi era rejeitado pelos pais, pelos irmãos. Mas por Deus ele era escolhido. E Deus mandou o seu profeta ir lá, na casa de Jessé, na casa de seu pai, para ungí-lo como rei. Mas aí ele era tão insignificante para a família que fizeram um banquete e chamaram todos os filhos menos ele. Pobre de Jessé, não é isso? Então, quando o profeta começou a chamar, Deus disse, não é nenhum desses que está aí. E ele perguntou, você tem mais filho? Tem um que está lá. Pois vá mandar chamar, porque nessa mesa ninguém senta antes dele chegar. E Davi foi ungido rei por Deus. Então, foi pedido naquele lugar que não se falasse sobre isso, até o dia determinado. Então, eu quero dizer para você, dentro dessa palavra, que não é porque Deus te prometeu algo hoje, que ele vai fazer amanhã ou a mais tarde. Há um processo. Há um processo de te capacitar. Há um processo de ajeitar todas as coisas ao seu redor. Antes da promessa se cumprir. Para que você não se torne como Saul. Perdendo a bênção por orgulho. Porque você se acha autossuficiente para fazer tudo sozinho. Eu posso. Então, o Espírito de Deus se retirou de Saul. E Deus colocou um espírito mau, que assombrava ele de dia e de noite. Sabe o que é um espírito mau? É quando você não tem paz, não dorme, não come, não sai, não acha graça a nada. A sua vida parou naquilo ali que você tinha orgulho de ter. Só que aí, Deus nunca deixa seus filhos sozinhos. Nunca, jamais, jamais. Deus vai te abençoar e não vai dizer lá do outro lado, de alguma forma, que aquilo ali é seu. Quando Deus te dá algo, você pode ter certeza que do outro lado, pode ser em sonho, pode ser numa palavra, pode ser num louvor, pode ser onde for. Ele é avisado que ele está com o que é seu. Está nele deixar ou lutar com Deus. Não é com você. Você não vai ganhar isso com a força do seu braço, não. Tá? É em oração e em concordância. Obediência. Não é com sacrifício. Porque Deus, ele prefere obediência do que sacrifício. Então, o que aconteceu? Mandaram chamar Davi, porque o espírito mau estava assombrando o rei. E quando Davi chegava, que começava a tocar a sua harpa, o Espírito de Deus voltava para aquele lugar e tudo ficava lindo, maravilhoso, porque aonde o Espírito de Deus está, tem alegria, tem paz, que é a maior riqueza, porque foi isso que Jesus veio nos deixar, a paz que excede todo entendimento. Você tem essa paz? Desejo ela para você hoje. A paz que excede todo entendimento. Amém? Então, quando Davi parava de tocar, que se retirava, voltava o espírito maligno. Mas aí, como os nossos inimigos, eles nos vigiam mais do que a gente imagina, o rei sozinho entendeu que Davi era o escolhido de Deus. Então, ele pediu para o pai de Davi, para Jessé, deixar Davi lá. Como o pai de Davi nunca se importou com ele mesmo, deixou ele lá. Entendeu? Não fez nem questão. Pode ficar. Entendeu? Só que aí, Jessé não sabia que estava deixando o escolhido de Deus. Jessé não sabia o valor que tinha aquele menino. Mas deu. Não é isso? Não te pertence mais. Não te pertence mais. Você vai ficar aí assombrado mesmo. Não te pertence mais. Enfim, Davi começou a aprender tudo aquilo que Deus já tinha ordenado, porque Davi não estava naquele lugar por estar à toa. Não, Deus colocou ele ali para ele aprender a ser rei. Ele foi colocado ali para ter maturidade, para criar força.
Sabe? Deus colocou ele naquela situação que todo mundo achava que era horrível. Empregado do rei. Era uma coisa humilhante. Não. Era forjando o caráter de Davi. Era formando um rei de Israel. E Davi aprendeu. Só que aí o inimigo percebeu que ele era o escolhido de Deus. Por quê? Porque o escolhido, meu irmão, ele pode estar no calabouço, ele pode estar na prisão, ele pode estar onde for, ele pode estar na fornalha, ele pode estar onde for. O escolhido brilha, porque ele nunca está sozinho. O escolhido nunca está sozinho. Deus está ali com ele. E quando todo mundo acha que ele vai morrer, ele surge como águia. E era assim Davi. E o que foi que o rei mandou fazer? Matá-lo. É assim que nossos inimigos fazem. Nos mata. Começa a falar mal, caluniar, jogar praga, fechar suas portas, sujar seu nome. Por quê? Porque eles tentam sujar sua imagem para ver se as dele fica melhor. Só que aí, meu irmão, quando você é escolhido, Deus ainda faz, sabe o quê? Mesmo com porta fechada, mesmo com todo mundo te dizendo, falando mal de você, te dizendo que você é isso, que você é aquilo, dentro do calabouço, dentro da prisão, aí eles olham para ver se você morreu e vê você lá caminhando com o anjo, passeando com o anjo, vivendo com o anjo e sendo alimentada pelo anjo. Tem frustração pior do que isso? Tem não. E foi isso que Saul passou, por frustrações. Porque todas as tentativas de Saul para matar Davi era em vão. Davi sempre tinha uma saída, porque Deus, ele jamais vai deixar você sem um escape. Ele vai deixar você sempre com um escape, seja onde for. Mas você jamais vai estar na mão do seu inimigo. Porém, um belo dia, Deus foi testar Davi. E colocou Saul nas mãos de Davi. E Davi falou, jamais, Senhor, quem sou eu para tocar no teu ungido? Ei, não é porque você é escolhido de Deus que você pode tudo. Não se toca em ungido de Deus. E Saul era ungido, mesmo sendo desobediente, mesmo não fazendo nada do que Deus queria, mesmo sendo rejeitado. A justiça era com Deus, não era com o homem. E Davi era inteligente o suficiente para não tocar nos bens de um ungido. Então ele mostrou para Saul, olha aqui, eu tive tão perto de você, pude até tirar a tua vida, mas eu decidi te entregar na mão de Deus. E Deus reconheceu que estava pronto Davi para ser rei. Então houve uma guerra, e nessa guerra Saul tirou a própria vida e a vida de Jonas. Jonas foi morto também. E Saul tirou a própria vida. E Davi teve mais uma trajetória, mas Davi foi rei. Assumiu o seu posto determinado e escolhido por Deus. Então, tranquiliza o teu coração. Se esse lugar é teu, não há ninguém na face da terra que tire ele de você. Se isso que você está pedindo tanto é seu, tranquiliza o teu coração. Faz as coisas certas. Obedece a palavra do Senhor. Mesmo que em momentos você se sinta sozinho, como Davi se sentiu lá dentro da caverna de Adulão. Sozinho. E depois, o que vieram atrás dele, não vieram para ajudar. Vieram para pedir socorro. Muitas das vezes você se encontra num lugar só, precisando, e todo mundo que chega até você só chega para pedir socorro. Mas sabe o que é mais interessante? É que você tem. Sabe por quê? Porque quando somos escolhidos do Senhor, somos como fonte de águas limpas, que jorra. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Por quê? Porque o Espírito Santo te enche todo momento. Então, meus amados, confia em Deus, coloca a tua confiança no Senhor e espera, porque vai acontecer do jeito certo, do jeito que você glorifique o nome do Senhor. Amém? Muito obrigada por você ficar até aqui. Compartilha essa palavra, não fica só para você não, tá bom? Deixa teu joinha, não se esquece e que Deus abençoe o dia de vocês. Amém? Cheiro no coração.